vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graça e paz a todos. Nós estamos felizes porque estamos aqui na presença do Eterno, mais uma live na presença do Senhor, pedindo graça, pedindo misericórdia a Ele, para que a mensagem seja pregada, a mensagem seja dita em alto e bom som. Nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de pregarmos a sua palavra nesta live. Hoje o pastor Ferreira não está, nós vamos tentar substituí-lo, amém? E vamos orar agora, falar com o Senhor, pedir a bênção de Deus sobre nós. Senhor Deus e Pai, bendito sejas Tu para todo sempre, exaltado seja o Senhor de geração em geração. Te damos graças, ó Pai, por mais uma noite que o Senhor nos permite estar agora falando do Teu Evangelho, falando da Tua graça, falando das Tuas misericórdias, ó Pai, sobre as nossas vidas. E Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, também queremos Te agradecer pela fé, pela esperança, pelo amor, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Ó Senhor, pela igreja que é colocada no mundo para pregar o Teu Evangelho, viver o Teu Evangelho, exaltar o Teu nome. E quero, ó Deus, agora colocar esta live em Tuas mãos. Toma aqueles que estão necessitados, ó Deus, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos no hospital, aqueles que estão encarcerados, ó Deus, aqueles que de alguma maneira estão necessitados, precisam de uma esperança, e sabemos que esta esperança é Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, Cristo em vós a esperança da glória. Te damos graças, ó Deus, porque a Tua mensagem continua sendo pregada e vai continuar até o grande dia de Jesus Cristo. Mas eu entrego os enfermos agora em Tuas mãos. Toca agora na fonte da enfermidade, dissipa pelo poder que há no nome de Jesus. Eu entrego, ó Pai, os pedidos que me fizeram, a minha irmã, a minha esposa. Toma-as em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. E, ó Deus, que esta enfermidade seja dissipada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio, por isso eu oro, por fé, e desde já Te agradeço, sabendo que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Toma o pastor Ferreira onde ele estiver agora. Ó Deus, a irmã Neuza lá para o Paraná, abençoa pela Tua infinita misericórdia, cuida deles, em nome de Jesus. A minha irmã, ó Deus, que o Senhor dê muitos anos de vida para ela amanhã, que o Senhor continue trabalhando nessas vidas por amor do Teu nome. Toma o meu cunhado, presbítero lá da Tua casa, nas Tuas mãos,
o irmão dele também, o Wilson. Ó Deus, completa a boa obra nesta vida, para honra e glória do teu santo nome. Que ele tenha um encontro genuíno e pessoal de salvação com o Senhor Jesus, para que ele experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. Eu oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, está aqui a irmã, hoje eu estou sem, para ver quem entra, né? Então está ali a irmã Josiane Matos, a irmã Leia Matos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A saudade é muita, né? Em Cachoeiro do Itapemirim. Mas a saudade é muita sim, né? E nós projetamos aí, aparecer para fazer uma visita, nós nos alegrarmos com os irmãos, porque passamos anos aí, não é? Irmão Paulo Belarmino, também a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Rogério, a todos os amados irmãos que estão assistindo. Deus te abençoe, Paulo. Em nome de Jesus, congregamos um tempo juntos, né? Que a graça do Senhor continue estando com você, meu irmão. Te dando aí prosperidade no seu serviço, Deus te dando direção naquilo que o irmão tem feito, abençoando aí a sua família, a sua esposa, né? Seus filhos, em nome de Jesus, amém? Um abraço muito grande aqui do teu irmão conservo, pastor Rogério, tá, Paulo? Deus abençoe. Então, irmãos, nós estamos assim felizes, né? E sabendo, né, que as dificuldades elas são muitas. Nós vivemos um tempo trabalhoso, como diz o apóstolo Paulo, tempo trabalhoso, né? As pessoas amantes de si mesmas, as pessoas estão difíceis de se lidarem. Os irmãos podem ver que a proliferação de pet shops é muito grande. Por quê? Porque está mais fácil conviver com animal do que com um ser humano, cheio de manias, cheio de direitos, cheio de poréns. Então as pessoas preferem conviver com animais agora, em vez de conviver com um ser humano, né? Mas nós, quem foi feito conforme a imagem e semelhança do Senhor é o ser humano, não é o animal não, né? E eu quero ler a palavra do Senhor aqui, no Evangelho de João, no capítulo 1, até o que eu preguei ontem, né? No versículo 29, de 29 a 34. João, Evangelho de João 1, 29 a 34. Que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Esse é um testemunho que João Batista deu de Jesus, parente dele. Tá bom? Essa é a leitura que nós vamos meditar. Mas estou muito feliz, a irmã Isabel, está ali, né, dos santos, que Deus abençoe. Irmã Elzira Osias também, lá de São Paulo, Deus abençoe a irmã Elzira, aí sua família, seu esposo, pastor Gênesis, enfim, a igreja aí de São Miguel Paulista, que Deus possa abençoar todos vocês aí em São Paulo, né? Como eu disse, pastor Ferreira hoje está no Paraná, né? E só na próxima live ele estará aqui conosco, né? É muito difícil substituí-lo, mas nós vamos pregar o Evangelho, porque ele é loucura para os que perecem, para nós ele é o poder de Deus. Então nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, não é? Mas nós agradecemos o Senhor pelos irmãos que estão presentes, aqueles que entrarem, aqueles que entrarão posteriormente, né? O testemunho dos santos que nós temos dado na terra, né? Nessa terra aí que Deus tem nos dado.
E nós temos agradecido o Senhor, porque muitas pessoas que não pregam verbalmente, pregam através da sua vida, com o seu testemunho, e o nome de Deus assim mesmo ele tem sido exaltado. Por quê? Porque aquele que não entende, não lê Bíblia, mas lê vida. Então ele enxerga a vida do crente como um modelo, né? Ele vê aquilo como um parâmetro, porque quando o crente erra, ele fala. Então o crente dificilmente ele deve, né? Ele não deve estar pecando aí, né? Como diz a palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo está com os olhos colocados em nós. Mas, como o Senhor Jesus ele falou, todos pecaram, né? Todos nós pecamos. Não tem aqui, como diz o apóstolo Paulo, não tem um justo nenhum sequer. O único justo foi o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. E ele veio trazendo a justiça de Deus sobre esta terra, né? Então nós vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor agora pelos pastores, pedir pelos irmãos que estão vendo, não é isso? Por aqueles que estão necessitados mais uma vez. A minha irmã me pediu oração, minha irmã mais velha, tem um porém que não convém falar, mas Deus ele é poderoso para curar. E a Bíblia fala que os sinais seguirão aos que crerem. Amém? Então quero orar por ela e pela minha esposa, que o porém é o mesmo, e nós vamos entregá-la nas mãos do Senhor. Entregar os pastores, né? Esses servos do Senhor que têm apacentado o rebanho de Deus, têm gasto as suas vidas no ministério, cuidando das ovelhas que as ovelhas não são desse pastor, ele cuida para o sumo pastor que é Jesus, né? Então, o pastor ele cuida de uma mercadoria divina que é a ovelha, que não é dele, é do sumo pastor das nossas almas, que é o Senhor Jesus, né? E aí nós vamos orar por eles agora também. Pastor Gênesis, né? A paz do Senhor, que Deus abençoe. Aí o irmão, né? Já falamos do irmão. O irmão é uma pessoa muito querida, né? Do nosso meio e acima de tudo no meio da minha família, né? Nós somos próximos. Que Deus continue te abençoando aí, meu irmão, em São Miguel Paulista, nas igrejas. Já deixei meu abraço aí para a irmã Elzira Osias, né? Quero deixar um abraço também para o Wesley, pastor Wesley Coppler, para a esposa dele. Quero deixar a paz aí para Márcia Cristina, sua filha, o pastor Reinaldo, né? Um abraço muito grande, meu irmão, que Deus abençoe a família toda de vocês aí em São Paulo, porque é a nossa família também, amém? Então nós vamos agora vamos orar e passar para a meditação da palavra do Senhor, já que eu estou sem o violão, né? Ficou em Nilópolis, e eu quero orar agora por vocês, tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, quero entregar os teus santos agora em tuas mãos, que o Senhor possa estar abençoando cada um nesta noite, que o Senhor esteja falando agora os corações, ó Pai. A mim mesmo que estou ainda com virose, necessito da Tua bênção sobre mim. Ó Deus, e quantos necessitados também precisam do Senhor, do toque do Senhor. Ó Deus, eu quero entregar os pastores nas Tuas mãos, pastor Gênesis, pastor Heron, pastor Ricardino Brito, outros pastores que entram, Leonardo Monteiro, ó Deus, todos esses servos do Senhor, Roque, Coutinho, pastor Paulo Ribeirinho, ó Deus, abençoa pela Tua infinita misericórdia. Toma os irmãos ali do Espírito Santo nas Tuas mãos. Abençoa, Pai, a igreja em Cachoeiro do Itapimirim. Abençoa os irmãos ali do Brejo Grande, da Grande Vitória, aquela sucursal abençoada ali do Espírito Santo, com tantas lutas e dificuldades, mas o Senhor tem dado graça. Senhor, eu quero entregar os pastores ali de São Paulo já abençoados, que o Senhor venha prosperar a obra ali, ó Pai, prosperar o trabalho dos Teus servos. Toma o pastor Raimundo lá em Foz do Iguaçu nas Tuas mãos, abençoa Teu filho, com tanta dificuldade, Senhor. Ali no Porto Belo, toma a irmã Joaquina nas Tuas mãos. Ó Deus, quando penso naquele lugar, me transporto para lá, trabalhei ali, convivi ali naquele bairro mesmo, e congreguei lá na igreja, lá no Porto Meira, por tantos anos. E a Tua graça foi sobre mim e sobre minha esposa lá também. Então eu te peço, Senhor, dá graça para o Teu servo lá,
para aquele trabalho tão sofrido, mas que o teu Santo Espírito o ajude neste momento, para que a tua obra possa prosseguir ali também no Porto Meira, em nome de Jesus. Agora que o Senhor possa falar aos corações, possa falar agora às vidas, ó Pai, e que a tua palavra caia na boa terra do coração de alguém nesta noite, pois esta oração que eu te faço por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Está ali Israel. Deus abençoe a obra do Senhor. Que Deus abençoe, varão. Em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele é muito conhecido. João Batista, ele dá um testemunho do Senhor Jesus. Ele foi um homem. Senhor Jesus, ele dá um testemunho de João dizendo que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. Em outra parte, alguém fala assim, João não fez nenhum sinal, mas tudo quanto ele falou deste realmente era verdade, só que João ele fez um sinal. João era chamado João o Batista, ele batizava. Isso não era mandamento da lei. Por que que ele fazia isso? E ele mesmo fala aqui nesse evangelho de João, no capítulo 1, ele fala o seguinte, olha, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado o Senhor Jesus a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Na realidade, ele veio batizando com água para que viesse o quê? Preparando o caminho do Senhor e o Senhor Jesus fosse manifestado a Israel. E ele fala, olha, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Mateus, no capítulo 3, quando o Senhor Jesus ele foi a João para ser batizado, João não conhecia Jesus, apesar de serem primos, né? Não conheciam. Eu tenho primos até hoje que eu não conheço. Nunca os vi. Um já vi por retratos, pessoalmente não, e outros nem por retratos eu os vi e estão vivos. E João, a Bíblia fala que ele esteve nos desertos até ser mostrado a Israel. Jesus para um lado, João para outro. Possivelmente Zacarias e Isabel já eram mortos porque eles eram avançados em idade, não é? Mas não vem ao caso. A Bíblia fala que quando Jesus foi a ele para ser batizado, ele diz aqui que ele não sabia quem era Jesus. Mas ele falou o seguinte, e eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quando Jesus veio a João para ser batizado, Deus deu um sinal sobre Jesus e João viu. E quando Jesus se chegou a ele, ele falou, eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Porque João já tinha sido revelado por Deus através de um sinal quem era Jesus, como ele mesmo fala aqui. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí João falou para ele, olha, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus ele falou, olha, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, isso era justo. O único sinal que João fez, dentre os nascidos de mulher não teve ninguém maior do que João. O único sinal que ele fez foi batizar. É o que a gente faz hoje no mundo inteiro, é batizar. Ali com João deu um sinal. E ele veio.
Quando perguntaram para ele, nesse mesmo capítulo, quem és tu? És tu o profeta? Não sou profeta, não sou Messias, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele veio preparando, isso mesmo ele falou nesse capítulo 1, no versículo 23. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em outra parte, o Senhor perguntar assim para Jesus, mestre, por que dizem aí os escribas que é mister que Elias venha primeiro? No ouvido dos discípulos de Jesus, no mínimo falando o seguinte para os discípulos, rapaz, ele não é Messias não. Para vir o Messias tem que vir o Elias primeiro. Eu conjecturo aí. E eles foram perguntar a Jesus, mestre, por que dizem ele que Elias tem que vir primeiro? Cadê o Elias? Como se dissesse, se o Senhor é o Messias, cadê o Elias que tinha que ter vindo? Como diz lá no profeta Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Jesus ele falou, olha, eis que Elias virá e restaurará todas as coisas. E ele já veio. E vos digo que fizeram tudo quanto que quiseram contra ele, com ele, e assim também farão contra mim. E a Bíblia fala que eles entenderam que Jesus estava falando era de João Batista. Em outra parte ele diz o seguinte, se vocês querem dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Ele veio na virtude e no poder de Elias. Em outra parte alguém perguntou para Jesus, com que autoridade tu fazes esses sinais? Uma pergunta eu vos faço. O batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles pensaram, se eu disser que é dos céus, por que vocês não creram? Se eu disser que é dos homens, o povo vai nos apedrejar, porque o povo tem por certo que João é profeta. João ele conseguiu aquilo que Jeremias não conseguiu, que Ezequiel não conseguiu, que Elias não conseguiu, que Eliseu não conseguiu, foi ele trazer todo o povo para si. Se nós dissermos que o batismo dele é dos homens, o povo nos apedreja, porque o povo sustenta que ele é profeta. Nem Elias conseguiu. João conseguiu. Mas fizeram com ele aquilo que quiseram. Né? Aquilo que foi feito. Herodes, né? Estava bêbado. Ficou alegrinho, se encantou com a dança da filha de Herodias. Pede-me o que quiseres, é até a metade do reino. Ela foi perguntar à mãe. Eu quero aqui na bandeja a cabeça de João Batista. Herodes sai, se eu fosse Herodes, até a metade do reino. Isso que você está pedindo está na outra metade que eu não vou te dar. Era fácil, mas estava... né? E aí se afligiu por causa dos outros ali, por causa do juramento. Era fácil de sair dessa. A cabeça de João Batista está na outra metade que eu não posso te dar. Resolvida a questão. Mas a Bíblia falando, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. No outro dia, quando Jesus veio, olha aí, ó, de que eu estou falando, eis aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, somente Jesus tem poder para tirar o pecado do mundo. Tinha que apresentar algo sacrificial. Tinha que apresentar um animal para ver um derramamento de sangue, para ver a remissão do pecado. Então era o cabrito, o cordeiro, um touro, um casal de pombinho, de rolinha, o que fosse ali.
Cabrito também é animal puro, né? E João tinha que fazer isso para o quê? Para a oferta ser aceita. João, pelo Espírito Santo, ele diz que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O único que tem poder para tirar pecado do mundo chama-se Jesus. O único sacrifício aceitável diante de Deus, dado pelo próprio Deus, chama-se Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é a oferta sacrificial, propiciatória, expiatória. Ou seja, somente ele consegue tirar pecado do mundo. Ele fala aqui no capítulo 3, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O único que tem poder para salvar o mundo chama-se Jesus. O único que tem poder para tirar pecado do mundo chama-se Jesus. E certa vez, o Senhor Jesus, aqui neste livro de João mesmo, que é uma maravilha de livro, no capítulo 8, no versículo 24, diz o seguinte: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O único que tem condição de fazer com que a pessoa não morra no seu pecado chama-se Jesus, porque ele é o único que consegue tirar o pecado do mundo. Se não crerdes, morrereis nos vossos pecados. Uma tragédia já anunciada. Por isso que um pecado terrível, chama-se incredulidade, não crer. É não crer no unigênito Filho de Deus, naquele que Deus ele providenciou para a humanidade, para tirar o pecado da humanidade, para salvar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado. Mas ele diz o quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo já estava condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só tem um jeito para esse mundo: Jesus. Só tem um jeito para tirar pecado, o teu pecado, que chama-se Jesus. Pastor, eu estou indo na igreja, amém. Mas quem tira pecado é Jesus, não é a igreja. Você tem que ir a ele, entendendo que ele é poderoso para tirar o teu pecado, perdoar o teu pecado. Como diz o apóstolo Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós temos esse refrigério aqui dentro, porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Temos refrigério na nossa alma. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E a mensagem que pregamos é esta: que o único que consegue tirar o pecado de dentro do pecador chama-se Jesus. Ele veio como um cordeiro para ser sacrificado, como oferta aprazível para Deus, enviado pelo próprio, para resolver o problema da condenação do mundo. E o Senhor Jesus, ele falou: se vocês não crerem em mim, morrereis nos vossos pecados, porque eu sou a saída dado em oferta, como propiciação pelos nossos pecados, foi Jesus. Então nós temos que aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente. Você, porque eu já aceitei. O ser humano tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mediador, perdoador, para que ele seja aceito diante de Deus Pai. E ele veio para isso. E João, ele falou: olha, e eu vi e testifico que ele
e tenho testificado que este é o Filho de Deus. O que João falava, as pessoas davam crédito. Mestre, o que eu devo fazer? Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tem alimentos, faça a mesma coisa. Para o soldado, mestre, o que eu devo fazer? A ninguém maltrateis, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso pagamento. Porque o povo dava ouvido a João. E João falou, olha, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Sabe por que eu vim batizando com água? Para que ele fosse manifestado a Israel. No capítulo 3, falaram assim para João, mestre, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João batizava em Enom junto a Salim, porque ali havia muitas águas. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Porque eu sou o amigo do esposo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O meu gozo já está cumprido. Porque eu já vim com esta missão de manifestá-lo. Ele já foi manifestado. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Messias. Enfim, esse meu gozo já está cumprido, porque finalmente aquilo que para o que eu nasci está cumprido, que foi manifestar Jesus. Senhores, não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O sacrifício dele na cruz do Calvário é mais do que suficiente para lavar o pecado de quem quer que seja. Ele mesmo falou para João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Por quê? Porque o sangue dele é suficiente para salvar todo e qualquer pecador. E se você disser que tem pecado demais, que não tem jeito para você, você está dizendo que ele não é suficiente para isso, mas ele é. Você só está enganado. Porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, ele nos purifica de todo e qualquer pecado. Se confessarmos os nossos pecados, você também, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda e qualquer injustiça. Por que não se render a ele? Esse mundo vai de mal a pior. Vai. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Ele falou, não vim aqui para julgar. Já tem quem o julgue. Eu vim aqui foi para salvar. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a Bíblia, irmãos, é clara. No versículo 19, 2 versículos depois, diz assim, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, odeia, detesta a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por que as pessoas não querem a luz? Para que as suas obras não sejam manifestadas e reprovadas. Você sabe por quê? Que o teu vizinho não gosta de você, aquele que não é crente, que não gosta de você, mesmo você não desejando mal a ele, é porque você é luz. E você reflete as obras más dele que está nas trevas. É por isso que ele fica incomodado com você. Porque isso é o que a Bíblia fala.
E a condenação é esta, que as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Deus, ele criou, ele fez separação entre luz e trevas. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz, e fez esta separação e viu que era bom. Deus viu que era boa essa separação entre luz e trevas. E o Senhor Jesus agora ele fala aqui no versículo 19, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não será, já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Sabe qual? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más, vão ser reprovadas. Vão ser reprovadas. E por isso que o Senhor Jesus, ele fala, olha, vós sois a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Não vai andar em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Vós sois o sal da terra, ou seja, nós somos o tempero deste mundo, para que esta massa toda chamada terra não estrague. E o tempero desta terra somos nós, que Deus tem colocado aqui para que ela não cheire mal de vez. O plano de Deus para o ser humano é que o Senhor Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o plano de Deus. O Senhor Jesus, ele tem poder para salvar. O Senhor Jesus, ele tem poder para tirar o pecado. O único que tem. Nem Maomé, nem Buda, nem Dalai Lama, ninguém tem poder para tirar pecado de ninguém. Podem ter sido homens bons nas suas épocas, podem ter sido homens virtuosos. Tudo isso pode até ser verdade. Agora, para tirar pecado só tem um. E este um chama-se Jesus. Este um chama-se Jesus, é o Filho de Deus. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Você vai olhar para a lei, para a Torá, para os mandamentos. Não tem um mandamento sequer que mandou alguém batizar no Antigo Testamento. Não tem. Por que João fez isso? Se você ler a Bíblia agora você sabe. Por que João batizou? Se não era mandamento da lei, não era mandamento de ninguém. E ele, pelo Espírito Santo, está revelado aqui. E eu não conheci, mas para que ele fosse manifestado a Israel. Vim eu, por isso, batizando com água. Foi por isso que João batizou. Para que ele fosse manifestado. Para cumprir toda a justiça de Deus. Jesus falou, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Você continua batizando porque eu preciso ser manifestado em Israel. Para a salvação desse povo. João, ele veio com a missão de quê? Malaquias fala, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para preparar um caminho, um bom caminho para aquele que havia de vir. E ele fez isso. O povo, quantas pessoas João chegou a batizar? A Bíblia não fala. Quanto? 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, eu não sei quantas pessoas ele batizou. Mas ele não batizou meia dúzia, não. A Bíblia fala que vinha ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia e as províncias adjacentes ali ao Jordão. E todo mundo vinha ter com ele. E os outros que vinham para vê-lo, ele falou, quem vos ensinou a fugir da ira futura, raças de víbora? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
porque a mensagem de João era arrependimento e o sinal, o batismo, como justiça da parte de Deus para que o Senhor Jesus fosse manifestado. O povo estava sendo preparado, Israel estava sendo preparado, porque o Messias ia ser anunciado. E João falou, por isso eu vim batizando com água para que ele fosse manifestado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no outro dia vem em direção a ele, de quem eu estou falando. Esse tem condição de tirar pecado do mundo, seja lá de quem for. Seja lá de quem for. A justiça que é pela fé. Diz assim, não digas em teu coração para tornar a trazer Cristo do alto. Sabe o que é isso? Isso é a obra. Mesmo se eu pudesse fazer isso, como é que eu ia no céu para trazer Jesus para a terra? Isso é uma obra. E nem digas para trazer Jesus dentre os mortos lá de baixo. Isso também é uma obra. A justiça que é pela fé é você crer. Só isso. A obra é do homem. Jesus, ele salva o sujeito agora, aqui, e a justiça que é pela fé, e a justiça que é do homem, ele matou, ele vai cumprir a pena dele dentro da cadeia. Mas a justiça que é pela fé absolve o sujeito na hora, como aquele ladrão da cruz. Independente de qual seja o teu pecado, independente de qual seja o teu erro, independente do qual seja a tua iniquidade, naquilo que você estiver metido, Deus, ele tem poder para cancelar o teu pecado, só que tem uma condição: vá e não peques mais. Foi assim que o Senhor Jesus, ele fez. Ele tem poder para tirar o pecado, e tem um mandamento em seguida: vai e não peques mais. Em outra parte ele diz: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior, algo pior. Por quê? A mensagem é arrependimento. O sinal é o batismo. E o mandamento é para não pecar mais depois disso. Mas ainda que você peque, temos um advogado para com o Pai, chamado Jesus Cristo justo. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Porque você agora não pensa em entregar a sua vida aos cuidados do Mestre. Experimentar refrigério pela presença do Senhor. Nós temos tido lutas. Minha irmã pediu oração. Minha esposa tem o mesmo problema dessa minha irmã. Mas Deus, ele está no controle. Nós temos vivido assim pela fé. Deus tem feito maravilhas. Eu mesmo sou testemunha disso. E Deus tem abençoado. Deus, ele tem feito maravilhas, não tem deixado faltar o pão, não tem deixado faltar a alegria. Muitas pessoas, vocês estão assim, brincaram com a Márcia, não é? Mas vocês agora estão assim, agora a gente está feliz, porque agora a gente tem tempo, E Deus, ele tem sido glorificado em nossas vidas. Porque quem tem poder para tirar pecado, o teu pecado, chama-se Jesus. Ele lava você e te coloca como isento de pecado diante do Pai. Para efeito judicial, você já será justificado. Quem tem poder para tirar pecado do mundo? Jesus. Quem tem poder para salvar o mundo? Jesus. Quem tem poder para curar? Jesus. Quem tem poder para nos alegrar? Jesus. Certa vez o Senhor Jesus, ele falou: olha, vocês estavam contentes com João, ele era uma candeia que alumiava, mas eu tenho um testemunho maior do que ele. Ele mesmo deu testemunho de mim. Não tem outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual sejamos salvos, a não ser por Jesus. Ele salva o traficante, ele salva a meretriz, ele salva aquele que não vale nada,
o mentiroso, que a gente chama aqui, né, no Rio, 171, né? Ele salva também, dá um jeito, está arrependido, tá, creio, confessa com a boca, confessa. Então você vai ser salvo e com uma ordem, vai e não peques mais, não faça mais aquilo que você estava fazendo. Porque esse é o plano de Deus para as nossas vidas e para a tua vida também. Cabe a você abraçá-lo, cabe a você querê-lo, cabe a você desfrutar da bênção de Deus sobre a tua vida também. Você já tinha pensado nisso, amém? Você sabia disso? Por que não tomar uma atitude com Deus nesta noite, através desta palavra, para você fazer um seguro de vida eterno? Um seguro de vida eterna. O que vai acontecer com você? Uma bala perdida, direcionada, um ônibus te atropelar? Isso aí já era. Você já fez o teu seguro de vida eterna e agora você está coberto por este seguro, pelo penhor da nossa salvação. O Espírito Santo, que agora habita dentro de nós, vai habitar dentro de você. E o que acontecer com você? Você agora é do Senhor. Você gostaria de fazer essa decisão com o Senhor nesta noite? De entregar a sua vida para que Ele fosse o teu Senhor e Salvador? Então você faça isso e você será um bem-aventurado. Você vai sentir uma leveza, porque o fardo de pecado, o fardo de erro, dos erros da tua vida, vai ser trocado por um fardo leve, um jugo suave, que é o jugo do Senhor Jesus. Você já viu crente rindo à toa? Por que esse pessoal é alegre? Não tem, é porque o jugo que está sobre nós é leve. O fardo é leve. O refrigério pela presença do Senhor na nossa vida é um ar-condicionado espiritual. Nós já fomos lavados, justificados, perdoados. Nós somos do Senhor, nós temos problemas do mundo, mas a nossa vida está agora aos cuidados do Mestre. Então nós experimentamos refrigério pela presença do Senhor através do Espírito Santo dentro de nós. E aí o crente, ele canta, tá duro, mas está cantando. Não tem dinheiro, Deus vai providenciar. Deus vai entrar com providência aqui, Deus vai dar uma bênção ali. Ele precisa estar preocupado que, Senhor, eu quero isso, não precisa não. Só vai cantando, vai glorificando, vai agradecendo, vai fazendo a obra de Deus como o Senhor Jesus, Ele ensinou, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vão sendo dadas para vocês. Não precisa correr atrás não, elas vão sendo dadas. Só façam a obra do Senhor. Tem um versículo em Provérbios que diz o quê? Que aquele que ganha a alma, sábio é. Vamos pregar, vamos ganhar, vamos falar das maravilhas de Deus. Daqui a pouco eu estava falando com a minha esposa, apareceu um dinheiro que eu não sei de onde que ele é. Hoje eu tirei o contra-cheque e eu louvei a Deus. Está lá no contra-cheque, é mesmo. Não estava contando com ele, e Deus seja louvado em tudo, porque eu também não ando com a cabeça pensando muito nisso não. Eu ando pensando nas coisas do alto. Amém? Você pode ser um bem-aventurado nesta noite se você entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, para Ele te salvar, para Ele tirar, cancelar o teu pecado e o teu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos orar agora? Pensa nisso. Toma essa decisão com o Senhor, para você ser um bem-aventurado. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Amém? Vamos orar agora? Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra caia na boa terra dos corações ouvintes, Senhor. Continue a falar aos corações. Senhor, vivemos uma época difícil. Uma época, ó Pai, onde há um grande número de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas a única voz que queremos ouvir é a voz do Teu Santo Espírito. O Senhor Jesus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e delas eu sou conhecido. Esta é a voz que queremos ouvir, é a voz do Teu Santo Espírito, dentro de nós, através da Tua palavra. Senhor, toque no profundo dos corações. Alguém que está cocheando entre dois pensamentos, que o Teu Santo Espírito trabalhe agora, Senhor,
para que esta pessoa tome uma posição com o Senhor. Alguém que está desviado, ó Pai, que seja reconciliado. Os dias são maus, os dias são tenebrosos, Senhor. São dias esquisitos, pessoas à beira de um ataque de nervos. Como diz a tua palavra, homens a ponto de desmaiarem de terror pelo bramido das ondas do mar, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu ainda serão abaladas. Senhor, e a tua igreja, os teus servos estão serenos, acompanhando os sinais. Nada disso nos assusta, porque está descrito na tua palavra. E aqueles que conhecem a tua palavra, ó Pai, se esforçam e fazem proezas. Senhor, fale a estes corações agora, convertendo-os agora para a honra e glória do teu santo nome. Eu oro por fé, com perdão dos meus pecados. Abençoa aqueles que ouvirão a live depois. Toma o pastor Ferreira nas tuas mãos, onde ele estiver, lá no Paraná. Abençoa a irmã Neuza, da tua graça, saúde, ó Pai. Mais uma vez para minha esposa e para minha irmã. Abençoa-as agora por amor do teu santo nome. E dá-nos uma semana grandiosa e abençoada pelo Senhor. É a oração que eu te faço por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Antes de dar a bênção apostólica, irmão Denise Matos, Pai do Senhor, ósculo santo, minha irmã, que Deus te abençoe, a sua família que é grande, seus filhos aí, né, queridos, a irmã é uma bênção, né, a Márcia Ferreira está ali, minha querida esposa, né, então que Deus te abençoe, Márcia, e que o Senhor abençoe também os demais. Quero deixar a paz para a irmã Luísa Torres em Muqui, para a irmã Nininha Alonso, lá em São Gonçalo, pastor Sérgio da Conceição, Jardim Sacramento, um abraço, pastor Elci Santana, em Saquarema, pastor Gênesis aí em São Paulo, mais uma vez, né? Joaldo Alencar, Jesus tenha misericórdia de todos, enfim, o nosso abraço para todos vocês e até segunda-feira, às 19 horas, lá na casa do pastor Ferreira. Vamos dar agora a bênção apostólica. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Que Deus abençoe a todos até segunda-feira às 19 horas. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada por onde
certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então, né, lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, né, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade, né, do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, né, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Francinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.